Olá, queridos alunos! Vamos falar sobre etnografia? Vamos entender o conceito? Vamos lá! Primeiro passo que a gente precisa lembrar, o que é etnografia? É um método de pesquisa principal quando a gente fala dos aspectos que estão relacionados à antropologia. É um método de pesquisa na área de antropologia, inclusive o método mais adotado. Ele vai envolver um estudo direto e profundo de um grupo social ou cultural. Através do quê, professora Anete? Através de uma observação participante. Através de entrevistas e de um convívio prolongado com os membros dessa sociedade. Por quê? Para que eu possa entender o comportamento, os valores, né, específico dessa população ou desse povo, eu preciso conviver. Eu preciso entender, porque é algo que eles aprenderam. Então, dessa forma, é um método de pesquisa que busca essa observação participante, as entrevistas, o convívio prolongado, para que consiga se entender como que se dá esse processo, né, da cultura dentro, por exemplo, de um povo. Então, dessa forma, a etnografia é um registro sistemático das práticas, das crenças. Eu vou registrar sistematicamente os comportamentos, os modos de vida de um grupo humano. E isso é feito por um pesquisador que vive entre os membros dessa cultura. Ele fica por um tempo significativo, mergulhado naquela cultura, para poder registrar sistematicamente como que se dá o comportamento, quais são os modos de vida, quais são as práticas e as crenças, e a partir daí ele vai entendendo um pouco mais esse universo. Então, a etnografia, ela busca compreender a cultura por dentro. Eu quero entender como está essa cultura por dentro. Eu vou, de fato, colocar uma lupa, vou participar ativamente daquela cultura e vou compreender como se dá essa cultura dentro daquele povo, né? A partir do ponto de vista dos próprios integrantes do grupo. Porque, como eles aprenderam valores e costumes, eu preciso entender como pesquisadora como esses valores e cultura se dar dentro daquele povo. Então, quando a gente fala de etnografia, a gente precisa também entender outros conceitos que são importantes na área de antropologia, que é o conceito de socialização. A socialização é um processo pelo qual o indivíduo aprende a viver em sociedade. Se a gente entender que a cultura ela tem a ver com o papel desse indivíduo, e a interação desse indivíduo com a sociedade, a gente consegue entender que a socialização é extremamente importante para a cultura, né? Porque o indivíduo está aprendendo a viver em sociedade. E aí ele adquire o quê? Normas, valores, crenças, comportamentos, a forma como ele se relaciona. Tudo isso ele vai aprender dentro da sociedade. Através do quê? Da socialização. Então, socialização é um processo de aprendizagem cultural, em que começa na infância e continua ao longo da vida. Então, a socialização ela ocorre por meio do quê? Família, escola, religião, mídia, grupos de amigos. Ou seja, através da socialização nestes lugares e na interação com essas pessoas, eu começo a adquirir uma aprendizagem cultural de normas, valores, crenças, comportamentos. É por meio dela que os indivíduos se tornam o quê? Membros ativos de uma cultura. Então, para que o indivíduo possa exercer de forma ativa a sua cultura, ele precisa o quê? Se socializar. Isso é fundamental. E como que a antropologia ela vai coletar os dados quando a gente pensa, por exemplo, num estudo? Como é que ocorre isso? Então, a antropologia utiliza principalmente qual tipo de método? Métodos qualitativos. Esses métodos permitem entender os aspectos culturais de um grupo. Vamos entender um pouquinho como que são, né? E quais são os tipos de métodos qualitativos? Observação participante. Então, o antropólogo ele vive com o grupo estudado, participando de suas atividades do dia a dia. E esse convívio permite uma compreensão mais profunda e contextualizada da cultura. Então, ele está ali com a observação participante.
As entrevistas já são conversas mais formais ou informais com os membros da comunidade. Então, o pesquisador ele pode desenvolver perguntas que são importantes para o estudo dele. Por exemplo, ele quer avaliar o consumo alimentar de índias na tribo Tapajós e entender qual é a influência da mulher no preparo desses alimentos. Então, ele pode ter perguntas e ele vai direcionar essa entrevista para índias especificamente para conhecer um pouco como que é o preparo desse alimento dentro da tribo, né? Então, permite ouvir a perspectiva dos próprios indivíduos. Qual é a perspectiva dessa Índia com relação ao preparo desses alimentos, a forma como se dá esse preparo? Será que existe algum contexto histórico? E aí, com certeza, né? Deve existir, que passa de geração para geração. Então, sobre as práticas, sobre as crenças, e dessa forma eu consigo entender um pouco mais a cultura daquele povo. Os diários de campo, que são registros contínuos de tudo que o antropólogo observa e vivencia. Então, tudo que o antropólogo está observando, está vivenciando, ele vai registrando no diário. E esse diário permite com que ele possa, né, futuramente, ter uma análise posterior e construir as suas teorias, por exemplo, sobre aquele povo. E análise documental e histórica, professora Nete, já é um estudo de documentos, arquivos, fotografias, registros orais e objetos culturais que foram obtidos daquela cultura em específico, que permite com que o pesquisador tem uma análise desses documentos, desses arquivos, que possam inferir e permitir com que ele analise tudo aquilo que foi coletado, que foi obtido, até para poder entender um pouco mais todo o trabalho histórico, ou toda a construção histórica daquele povo, né, ao longo dos anos, que culminou, por exemplo, né, em não consumir, por exemplo, um determinado tipo de aipim, ou uma mandioca, como a gente chama de mandioca brava, que pode estar associado, né, ao maior risco de doenças. Então, esses povos, né, a questão cultural, ela envolve um conhecimento histórico, que estão arquivados, documentados, analisados, e que permite entender que ao longo de gerações isso foi perpassando e permitiu com que aquela tribo, por exemplo, entendesse que a mandioca brava não era para consumo. Olha que interessante, né? Então, dessa forma, o pesquisador consegue ter esse entendimento. Como esses dados, eles são usados? Então, após a coleta dos dados, o antropólogo ele vai analisar os padrões culturais. Então, o antropólogo analisa os padrões culturais observados e ele compara com outros estudos, né? Então, ele compara se o estudo é semelhante, se existe diferença, o quanto ele contribuiu para a literatura científica. Então, ele elabora conceitos, categorias, teorias antropológicas para explicar o comportamento humano em diferentes contextos culturais. Dessa forma, é importante a gente entender que os estudos antropológicos, eles são fundamentais para trazer resultados qualitativos e uma análise mais aprofundada da cultura, né, seja de outros povos, né, mundiais e da nossa cultura brasileira, e, consequentemente, contribuindo também para o entendimento da cultura alimentar, algo tão importante para o profissional de nutrição.